Junte-se a nós nessa jornada de descoberta e crescimento espiritual. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal, compartilhar com amigos e ativar o sininho para receber todas as nossas atualizações. Vamos juntos iluminar mentes e corações com a sabedoria divina da Bíblia. A transformação espiritual é mais do que uma mudança, é um renascimento. Imagine, por um momento, a vida de alguém que estava perdido, cercado por sombras, e de repente, ao clamar por ajuda, encontra uma luz inextinguível. Você já sentiu essa sede de mudança? Aquela vontade de deixar o passado para trás e abraçar um futuro repleto de esperança? A fé tem o poder de mudar realidades. Conheça histórias de pessoas que, em momentos de desespero, descobriram a força da oração e o amor incondicional que cura. Como pode um simples ato de confiança em Deus transformar medos em coragem? O que acontece quando entregamos nossas angústias ao Criador? Prepare-se para ouvir relatos que vão tocar seu coração e desafiar suas crenças. Cada testemunho é um convite para refletir: será que a resposta que você busca está em um ato de arrependimento sincero? Ou talvez na graça que nos é oferecida, mesmo quando tudo parece perdido? Vem comigo, mergulhe nessa jornada de avivamento espiritual e descubra o poder que reside na verdadeira transformação. Testemunhos pessoais de transformação. É impressionante como cada um de nós carrega uma história única. Não é? Eu sempre acreditei que as experiências de vida moldam quem somos, e isso é especialmente verdadeiro quando falamos sobre transformação pela fé. Lembro-me de um amigo que passou por um processo de transformação radical. Ele enfrentou uma fase obscura, marcada por vícios e relacionamentos destrutivos, mas tudo mudou quando ele decidiu abrir seu coração à espiritualidade. A força que ele encontrou na fé não apenas o ajudou a superar seus vícios, mas também o trouxe de volta à vida. Ele fala sobre isso com tanta paixão que é impossível não se inspirar. Outro testemunho que me marcou profundamente foi o de uma mulher que lutava contra a depressão há anos. A vida parecia um túnel sem saída. Até que, em um retiro espiritual, ela experimentou uma renovação que nunca havia imaginado. Através da meditação e da oração, ela se conectou a algo maior e encontrou esperança. Ao contar sua história, ela descreve momentos de luz que a ajudaram a enxergar que, mesmo nas trevas, sempre há uma saída. Sua história é um lembrete poderoso de que a transformação é possível, e que a fé pode ser um farol em tempos difíceis. E não posso deixar de mencionar o caso de um jovem que se viu perdido após a morte de um ente querido. Ele estava consumido pela dor e pela raiva, e a vida parecia sem sentido. Foi em um grupo de apoio que ele redescobriu a fé. Ele começou a participar de cultos e a se envolver com a comunidade, e esse processo o ajudou a canalizar sua dor em algo construtivo. A transformação que ele vivenciou foi incrível. Hoje, ele não só encontrou paz, mas também ajuda outros a lidarem com suas próprias perdas. É uma prova de que a fé pode ser um agente de cura em momentos de profunda tristeza. Essas histórias de transformação são um testemunho do poder que a fé pode ter em nossas vidas. Elas nos mostram que, independentemente das circunstâncias, sempre há espaço para a renovação. Às vezes, tudo o que precisamos é de uma nova perspectiva e a disposição de abrir nosso coração para o divino. O que essas experiências nos ensinam é que a fé não é apenas um conceito abstrato, mas uma força viva que pode nos guiar nos momentos mais sombrios. Quando ouço essas histórias, não posso deixar de me sentir grato por ter também encontrado a fé em minha vida. Cada transformação é única, mas todas compartilham um elemento comum: a crença de que algo maior está em ação. A fé é um convite à mudança, um chamado para nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. E, no final das contas, isso é o que todos nós buscamos: um propósito, um significado e a capacidade de nos reinventar. O papel da comunidade de fé. A comunidade de fé é, sem dúvida, um dos pilares mais importantes na jornada espiritual. Lembro-me de quando comecei a frequentar uma igreja local, ainda um pouco cético sobre a ideia de me envolver em um grupo. No entanto, logo percebi que a energia coletiva e o apoio mútuo eram fundamentais para minha própria transformação. Estar cercado por pessoas que compartilham crenças semelhantes cria um ambiente de acolhimento e segurança.
É como uma rede de suporte que nos ajuda a enfrentar os desafios da vida. Um aspecto fascinante da comunidade de fé é a diversidade de histórias que cada membro traz. Cada um tem seu próprio caminho, suas lutas e conquistas. Essa troca de experiências é enriquecedora e nos faz perceber que não estamos sozinhos em nossas batalhas. Quando alguém compartilha sua jornada de superação, isso não só inspira, mas também nos dá esperança. É como se, juntos, formássemos um mosaico de fé, onde cada peça é essencial para a beleza do todo. Além disso, a comunidade de fé oferece um espaço seguro para expressarmos nossas dúvidas e inseguranças. Em muitos momentos, compartilhei minhas lutas com amigos da igreja, e a empatia que recebi foi reconfortante. O simples ato de ouvir e ser ouvido pode ter um impacto profundo na nossa caminhada espiritual. É um lembrete de que a vulnerabilidade é uma parte importante do crescimento. Em um mundo que muitas vezes valoriza a aparência de força, a comunidade nos ensina que é perfeitamente aceitável pedir ajuda. E não podemos esquecer do aspecto prático de se estar em uma comunidade de fé. Muitas vezes, essas comunidades se mobilizam para ajudar os necessitados, seja por meio de doações, apoio emocional ou ações sociais. Essa união em prol de um bem maior nos transforma não apenas individualmente, mas também como grupo. Quando vejo as pessoas se unindo para ajudar a comunidade, sinto que a fé se torna uma força ativa e poderosa. Essa solidariedade é um dos maiores testemunhos do impacto que a espiritualidade pode ter em nossas vidas. Por fim, a comunidade de fé se torna uma verdadeira família. Com o tempo, os laços se fortalecem e as relações se aprofundam. Celebramos juntos as vitórias e apoiamos uns aos outros nas derrotas. Essa conexão humana é um dos maiores presentes que podemos receber em nossa jornada espiritual. Por meio da comunidade, encontramos não apenas apoio, mas também um senso de pertencimento. É nesse espaço que muitos de nós encontramos a força necessária para continuar a nossa busca por significado e propósito. Práticas espirituais e seus efeitos. Quando penso nas práticas espirituais que marcaram minha vida, logo me vem à mente a oração. Não sou um especialista em orações longas e elaboradas, mas encontrei na simplicidade de conversar com Deus uma forma poderosa de conectar-me com algo maior. A oração se tornou quase um ritual diário, um momento em que, por alguns instantes, consigo deixar a correria do mundo de lado e focar no que realmente importa. É um espaço sagrado onde compartilho alegrias, medos e dúvidas. E, curiosamente, sempre saio dessa conversa com uma sensação de leveza. Acredito que essa prática me trouxe não apenas conforto, mas também clareza em momentos de decisão. Outra prática que transformou minha vida foi a meditação. No início, eu era cético quanto a ela. Achava que era algo distante, reservado a pessoas que buscavam um estado de espírito elevado. Mas, ao experimentar, percebi que a meditação não se trata apenas de silenciar a mente, mas de ouvir a voz interior, de conectar-se com o presente. Ao parar para respirar e me concentrar, descobri um mundo interno cheio de sabedoria. A meditação trouxe uma sensação de paz que eu não sabia que precisava. E, conforme fui integrando essa prática no meu dia a dia, notei que minha capacidade de lidar com o estresse e as adversidades aumentou consideravelmente. O jejum, por sua vez, foi uma experiência reveladora. No começo, eu encarei o jejum como uma privação, algo que me afastaria de prazeres cotidianos. No entanto, ao me permitir essa pausa, percebi que não era apenas sobre abster-me de alimentos, mas sobre abrir espaço para reflexões profundas e renovação espiritual. O jejum me ofereceu a oportunidade de repensar hábitos e prioridades. Durante esses períodos, aprendi a valorizar mais a gratidão e a simplicidade. A experiência me mostrou que a verdadeira saciedade vem de dentro e que, às vezes, abrir mão de algo material revela um caminho para algo mais significativo. Além disso, a prática de agradecer diariamente se tornou uma parte fundamental da minha rotina. Aprendi que a gratidão é uma forma poderosa de atrair coisas boas para a nossa vida. Comecei a anotar 3 coisas pelas quais era grato a cada dia. Esse simples exercício não apenas me ajudou a focar nas bênçãos, mas também a mudar minha perspectiva sobre desafios.
Quando olhamos para as dificuldades com um coração grato, elas se tornam oportunidades de crescimento e aprendizado. Essa prática transformou minha visão de mundo e minha maneira de interagir com as pessoas ao meu redor. Por fim, a combinação dessas práticas espirituais me levou a um estado de conexão com o divino que eu nunca havia experimentado antes. Cada uma delas contribuiu de maneira única para o meu crescimento pessoal e espiritual. O que percebo agora é que essas práticas não são apenas ferramentas isoladas, mas partes de um todo que se entrelaçam e se complementam. Elas me ajudaram a formar uma base sólida para minha fé e me conectaram a uma comunidade maior que busca o mesmo propósito: a transformação e o amor. Desafios e dúvidas na caminhada espiritual. A jornada espiritual não é uma linha reta. E como qualquer caminho, é repleta de desafios e dúvidas. Lembro-me de um período em que a vida parecia cheia de incertezas. As perguntas começaram a surgir. Por que isso está acontecendo comigo? E onde está Deus em tudo isso? Esses momentos de crise de fé são, sem dúvida, os mais difíceis. O que me ajudou a atravessar essas tempestades foi a certeza de que a dúvida não é um sinal de fraqueza, mas uma parte natural do crescimento. A fé é desafiada e, ao enfrentar essas dificuldades, encontramos um espaço para fortalecer nossas convicções. Um dos maiores desafios que enfrentei foi a dor da perda. A morte de um ente querido me deixou em um estado de confusão e revolta. Eu não conseguia entender por que Deus permitirá que aquilo acontecesse. Nesses momentos, a oração se tornou um refúgio. Mesmo sem palavras, a simples atitude de buscar consolo em Deus trouxe uma sensação de acolhimento. Aprendi que a dor e a fé podem coexistir, e que a vulnerabilidade diante da divindade pode ser um caminho para a cura. Essa experiência me ensinou que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a capacidade de continuar buscando respostas mesmo quando tudo parece escuro. A solidão também é um desafio frequente na caminhada espiritual. Às vezes, parece que estamos sozinhos em nossa busca, mesmo cercados por pessoas que amamos. Essa solidão pode gerar um sentimento de desconexão, fazendo-nos questionar se realmente estamos no caminho certo. Durante essas fases, percebi a importância de compartilhar meus sentimentos com outros. Falar sobre minhas dúvidas e inseguranças em grupos de apoio ou com amigos que compreendem a jornada espiritual pode ser um bálsamo. A conexão com outras pessoas que estão passando por experiências semelhantes traz um senso de pertencimento que alivia a solidão. Além disso, a comparação com a fé dos outros pode ser um obstáculo. É fácil olhar para a trajetória espiritual de alguém e sentir que não estamos à altura. Eu costumava fazer isso, me questionando se minha experiência era válida o suficiente em comparação com as de outras pessoas. Mas, ao refletir sobre isso, percebi que cada jornada é única, e a minha fé é tão legítima quanto a de qualquer outra pessoa. A chave foi entender que a espiritualidade não é uma competição, mas uma busca pessoal. Essa percepção me libertou de amarras e me permitiu abraçar minha própria história sem medo de julgamentos. Por fim, aprendi que os desafios e dúvidas são oportunidades de crescimento. Cada dificuldade enfrentada me aproximou mais do divino e me fez entender que a fé é um caminho dinâmico, repleto de altos e baixos. A jornada espiritual não é apenas sobre chegar a um destino, mas sobre as lições que aprendemos ao longo do caminho. Aceitar que os momentos de incerteza são parte da experiência me ajudou a encontrar paz nas tempestades e a confiar que, mesmo quando não entendo, há um propósito maior em tudo isso. Impacto da transformação espiritual em relações interpessoais. Quando olho para minha própria jornada, percebo como a transformação espiritual que vivi afetou profundamente meus relacionamentos. Antes, eu era alguém que frequentemente se deixava levar por raivas e mágoas. As brigas na família e desentendimentos com amigos eram comuns. Mas à medida que fui me aprofundando na minha fé, comecei a perceber que o perdão não era apenas uma palavra bonita. Era uma prática necessária. Por exemplo, a relação com meu irmão, que sempre foi tensa, começou a se transformar quando decidi deixar de lado as mágoas do passado. A fé me ensinou a ver além das falhas dele e a reconhecer as minhas. Essa mudança de perspectiva foi o primeiro passo para um diálogo mais aberto e sincero entre nós. O impacto se estendeu também às minhas amizades.
Lembro de um amigo de longa data com quem havia perdido o contato. A vida tomou rumos diferentes para nós dois, e a distância foi se tornando um abismo. Mas, com a transformação espiritual, percebi que um simples olá poderia ser o início de um novo capítulo. Com coragem, enviei uma mensagem, e para minha surpresa, ele respondeu com entusiasmo. Nessa conversa, não só reestabelecemos a conexão, mas também compartilhamos nossas experiências espirituais. Isso trouxe um senso de pertencimento que eu não imaginava que ainda existisse. A fé, de fato, tem o poder de unir novamente o que parecia perdido. Além disso, a transformação espiritual também me ajudou a ser mais paciente e compreensivo com aqueles ao meu redor. Antes, eu era crítico e muitas vezes intolerante, mas agora busco compreender as dificuldades alheias. Quando um amigo próximo passou por um momento difícil, em vez de oferecer soluções prontas ou julgamentos, optei por ouvi-lo. Isso não só fortaleceu nossa amizade, mas também me fez sentir que estava cumprindo uma das lições mais importantes que aprendi: a empatia. Essa mudança de atitude fez com que nossos laços se estreitassem, e ele se sentiu à vontade para compartilhar suas vulnerabilidades. Os relacionamentos familiares também foram profundamente afetados por essa transformação. Com a minha mãe, que sempre teve um jeito rígido de lidar com as coisas, a relação se tornou mais fluida. Em vez de reações defensivas, comecei a buscar compreensão. O diálogo se tornou mais respeitoso e amoroso. Com a prática do perdão e a busca pelo entendimento, percebi que cada um de nós carrega suas lutas e histórias. Essa percepção mudou a dinâmica da nossa relação e trouxe um novo sentido de união familiar. Agora, temos conversas significativas que antes eram raras, e isso fortaleceu nosso vínculo. Por último, mas não menos importante, a transformação espiritual também me fez refletir sobre a importância da reconciliação. A vida é curta, e guardar rancores só traz mais dor. Lembro de um desentendimento com um colega de trabalho que me afetou por meses. Após uma reflexão profunda e uma oração pedindo clareza, decidi procurar essa pessoa. O encontro foi inesperadamente leve, e, ao conversarmos abertamente, percebemos que a maior parte do conflito era fruto de mal-entendidos. O ato de pedir desculpas, principalmente, de perdoar, trouxe uma nova energia para o ambiente de trabalho, não apenas entre nós, mas para toda a equipe. Aspectos psicossociais da transformação pela fé. A transformação pela fé não se limita apenas ao campo espiritual. Ela reverbera em diversas áreas da vida, incluindo a saúde mental. Quando me aprofundei na minha espiritualidade, percebi que isso teve um impacto direto na minha autoestima. Antes, eu lutava com inseguranças e um sentimento de inadequação que parecia me seguir como uma sombra. Mas, ao buscar um propósito maior, comecei a entender que minha vida tinha valor. As práticas espirituais, como a meditação e a oração, me ajudaram a cultivar um diálogo interno mais positivo. Isso não apenas melhorou minha autoestima, mas também me incentivou a ser mais gentil comigo mesmo. Além disso, a fé me ofereceu um sentido de pertencimento que eu não tinha percebido antes. Participar de grupos de apoio e comunidades religiosas me fez sentir parte de algo maior. A interação com pessoas que compartilham crenças semelhantes não só enriqueceu o meu entendimento, mas também me proporcionou uma rede de suporte em momentos de crise. A sensação de que não estou sozinho em minhas lutas traz um alívio imenso e me ajuda a enfrentar os desafios com mais coragem. Quando passei por uma fase difícil na vida, saber que havia pessoas ao meu redor dispostas a me ouvir e apoiar foi um bálsamo para minha alma. É curioso como a transformação pela fé também pode contribuir para a resiliência. A vida é cheia de desafios, e, antes, eu costumava me sentir facilmente derrotado por pequenas adversidades. Contudo, com a nova perspectiva que a fé me trouxe, aprendi que as dificuldades são oportunidades de crescimento. Essa mudança de mentalidade me fez encarar os obstáculos como partes do processo de vida e não como barreiras intransponíveis. Por exemplo, ao enfrentar problemas financeiros, em vez de entrar em pânico, busquei soluções práticas e espirituais, o que me ajudou a encontrar um caminho para a recuperação. A conexão entre fé e saúde mental também é notável.
Ao longo da minha jornada, percebi que a oração e a meditação não só me traziam paz interior, mas também ajudavam a reduzir a ansiedade. Em momentos de estresse, encontrei consolo em me voltar para a espiritualidade. Essas práticas se tornaram ferramentas poderosas para lidar com as pressões do dia a dia, criando um espaço de calma em meio ao caos. Essa experiência me fez entender que a saúde mental e espiritual estão interligadas e cuidar de uma ajuda a promover a outra. Finalmente, a transformação pela fé trouxe um senso renovado de propósito em minha vida. Quando comecei a me sentir mais seguro de quem sou e do lugar que ocupo no mundo, passei a buscar maneiras de contribuir para a vida das pessoas ao meu redor. Participar de ações sociais e ajudar aqueles que estão em necessidade trouxe uma satisfação profunda. Isso não apenas reafirmou meu propósito, mas também me ajudou a ver que minha fé se traduz em ações concretas. A transformação espiritual não é apenas um estado de ser, mas um chamado à ação. E essa compreensão mudou completamente minha visão sobre o que significa viver uma vida plena e significativa. E assim, ao longo dessa jornada, vemos como a transformação espiritual pode realmente acontecer de forma surpreendente. Histórias de vidas mudadas pela fé nos mostram que não importa quão difícil seja a situação, Deus sempre tem um propósito e um caminho à nossa frente. Você já parou para pensar sobre a sua própria história? O que você tem entregue a Deus? Cada oração, cada ato de confiança, é um passo em direção ao nosso avivamento espiritual. Lembre-se, a graça e a misericórdia de Deus estão sempre disponíveis para aqueles que se arrependem sinceramente. E, ao nos abrirmos para essa transformação, nos tornamos instrumentos do amor ao próximo. Como você pode ser a luz na vida de alguém hoje? Que profecias ainda estão por se cumprir em sua vida? Não se esqueça, a verdadeira transformação começa dentro de nós. Que tal refletir sobre isso? Deixe nos comentários como a fé impactou sua vida e compartilhe suas experiências. Vamos juntos construir uma comunidade de esperança e inspiração. E se você ainda não se inscreveu, aproveite para acompanhar mais histórias inspiradoras como essa. A transformação está ao seu alcance, e o melhor ainda está por vir.